Antes de orarmos, permitam-me falar aos seus corações por um momento. Há algo sagrado na família. A família não é apenas uma unidade social, é uma ideia divina. O próprio Deus projetou a família como um lugar de segurança, refúgio, identidade e herança. É por isso que o inimigo sempre atacou as famílias. Se o inimigo conseguir ferir a família, ele acredita que poderá enfraquecer a fé, distorcer a identidade e perturbar o destino. Mas hoje quero que vocês ouçam isso claramente. Sua família não está desprotegida e seu lar não é vulnerável. O céu nunca foi cego às suas preocupações mais profundas. Muitas pessoas abrigam um medo silencioso em seus corações, nem sempre expresso, mas profundamente sentido. Um medo de que algo invisível possa se levantar contra seus entes queridos. Um medo de que planos secretos estejam sendo tramados. Um medo de que o que parece pacífico por fora possa estar sob ataque no espírito. Se você já se sentiu assim, você não é fraco na fé, você está espiritualmente consciente. As Escrituras nos lembram em Efésios 6:1 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis. Essa consciência não tem o propósito de incutir medo, ela visa nos impulsionar à oração. Deus nunca revela o perigo para paralisar seus filhos, ele o revela para fortalecê-los. E uma das maiores posições de autoridade que Deus lhe deu é o lugar da oração. Quando você ora, você não está implorando a um Deus relutante. Você está se unindo a um Pai fiel. Você não está gritando no vazio. Você está sob uma aliança. A Bíblia nos diz no Salmo 127 que, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a guarda. Esse versículo não produz ansiedade, produz descanso. Ele nos diz que o próprio Deus assumiu a responsabilidade por nossos lares. Muito antes de você se preocupar, Deus já estava envolvido. Muito antes do inimigo tramar, Deus já havia providenciado um escudo. Muitas pessoas pensam que proteção significa a ausência de problemas, mas a proteção bíblica significa a presença de Deus em meio aos problemas. Significa que o que foi planejado para causar dano não pode ter sucesso. Significa que o que foi planejado nas trevas vem à luz. Provérbios 9:30 nos lembra que nenhuma sabedoria, nenhum entendimento, nenhum plano pode prosperar contra o Senhor. Observe a palavra plano. O mal pode planejar, mas Deus prevalece. Alguns de vocês não estão apenas defendendo sua própria causa, mas também as gerações futuras. Orem não apenas contra o que vocês veem, mas também contra os padrões que percebem. Eles dizem, eu paro aqui. Isso é terra sagrada. Isso é autoridade sacerdotal. Jó oferecia sacrifícios continuamente por sua família. E a Bíblia diz em Jó 1:5 que ele fazia isso regularmente. Jó compreendeu algo poderoso. A proteção familiar não é acidental, é intencional. Quando Deus chamou Abraão, ele não o abençoou apenas individualmente. Gênesis 12:3 deixa claro que famílias e nações estavam unidas por essa bênção. Deus pensa em termos geracionais. Quando você ora por sua família, o céu responde com a lembrança da aliança. Deus se lembra das promessas feitas muito antes de você nascer. O Salmo 91:10 declara que nenhum mal te atingirá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa palavra tenda não é apenas simbólica, é literal. Deus estabelece um limite ao redor do teu lar, não porque a tua família seja perfeita, mas porque Deus é fiel. A proteção não é conquistada por meio de desempenho, ela é recebida por meio da confiança. Alguns de vocês podem sentir que estão constantemente intercedendo, orando, protegendo e crendo. Vocês podem se sentir cansados, mas ouçam isto. A intercessão não é exaustiva quando flui da intimidade. Isaías 59:19 diz que quando o inimigo entra como uma inundação, o Espírito do Senhor levanta um estandarte contra ele. Esse estandarte não é o medo, esse estandarte é a autoridade. O próprio Jesus orou por proteção em João 5:15. Ele disse, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Se Jesus fez essa oração, vocês não são espirituais demais para fazer o mesmo. Vocês são como Cristo. Sua oração hoje não é pequena, nem rotineira, nem simbólica. A oração transforma ambientes. A oração desmantela estratégias. A oração frustra os planos do inimigo. A oração convida anjos para uma missão. O Salmo 347 nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa palavra acampa significa estabelecer uma defesa militar. Portanto, ao se preparar para orar, não venha timidamente, não venha com receio, venha com ousadia, venha com a confiança
confiança de uma criança que sabe que seu pai está ouvindo. Venha com a certeza de que o sangue de Jesus fala ainda melhor. Como declara Hebreus 12:4. Venham sabendo que sua família não só é amada por vocês, mas também protegida ferozmente por Deus. Esta não é uma oração de pânico, é uma oração de posicionamento. É uma oração que diz: Senhor, confio a Ti o que mais importa para mim. E quando essa oração se eleva, o céu responde: queridos irmãos e irmãs, assim como colocaste um muro de fogo ao redor de Jerusalém, peço que coloques um muro de fogo espiritual ao redor da minha casa. Que cada fronteira invisível seja marcada pela Tua presença. Que cada ponto de entrada espiritual seja selado pelo Teu poder. Declaro que minha família está escondida em Ti e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, eu me refugio sob a proteção da Tua palavra. O Salmo 91 declara que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Hoje declaro que minha família habita nesse lugar secreto. Não estamos expostos, não estamos abandonados e não estamos vulneráveis. Estamos sob a Tua sombra, sob a Tua autoridade, sob o Teu cuidado. Senhor, peço que reveles todo plano maligno formado contra minha família, todo plano concebido em segredo, toda estratégia arquitetada para causar dano, confusão, divisão, doença ou perda. Peço que o tragas à luz. Tua palavra diz em Lucas 8:17 que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Peço que desmantelares toda a conspiração antes que ela se concretize. Que todos os planos do inimigo desmoronem sob o peso da Tua verdade. Pai, eu declaro que nenhuma voz que se levante contra minha família prevalecerá. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e Tu condenarás toda língua que se levantar contra nós em juízo. Hoje, eu me apego firmemente a essa promessa. Rejeito toda maldição, toda acusação sussurrada, toda palavra proferida com raiva, inveja ou malícia. Declaro que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outra voz. Senhor, eu imploro o sangue de Jesus sobre a minha família. Coloco o sangue de Jesus sobre as nossas mentes, os nossos corpos, as nossas emoções e os nossos espíritos. Coloco o sangue de Jesus sobre os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas finanças e o nosso futuro. Assim como o sangue nos umbrais das portas em Êxodo fez com que o destruidor passasse, eu declaro que toda força destrutiva deve passar pela minha casa. O sangue de Jesus é a nossa proteção divina. Pai, eu peço que Tu envias anjos para a minha família. O Salmo 347 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Peço que anjos sejam posicionados em cada porta, cada janela, cada caminho conectado às nossas vidas. Que os anjos nos guardem ao sairmos e ao entrarmos. Que os anjos impeçam toda tentativa de mal. Que os anjos lutem por nós no reino invisível. Senhor, oro contra todo espírito de medo que tenta se infiltrar em meu coração em relação à minha família. Tu não me deste um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole, como declarado em Timóteo 1:17. Recuso-me a viver com ansiedade ou medo, prefiro a fé ao medo, prefiro a confiança à preocupação. Coloco todas as minhas preocupações em Tuas mãos, sabendo que Tu cuidas de mim. Pai, declaro paz sobre o meu lar, declaro que nossa casa não é um lugar de caos, confusão ou conflito. João 2:27 declara que a Tua paz não é como a paz que dás ao mundo. Recebo essa paz agora. Que a paz reine em cada cômodo. Que a paz guarde cada coração. Que a paz silencie cada tempestade. Senhor, peço que protejas minha família do engano espiritual. Guarda nossas mentes das mentiras que distorcem a verdade. Protege nossos corações das influências que nos afastam de Ti. Mateus 24 adverte que o engano aumentará, mas eu declaro discernimento sobre minha família. Que possamos reconhecer a verdade claramente. Que possamos andar em sabedoria. Que não sejamos desviados por vozes que não vêm de Ti, Pai. Eu me oponho a todo plano de divisão que vise fragmentar minha família. Quebro o poder de toda tentativa de semear incompreensão, ofensa, amargura ou falta de perdão. Ora, a Tua palavra diz no Salmo 33 que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Declaro unidade sobre meu lar. Declaro amor que cobre uma multidão de pecados. Declaro graça que cura e restaura relacionamentos. Senhor, peço que protejas fisicamente minha família. Sê nosso escudo nas ruas, no trabalho, na escola
escola e em todos os lugares aonde formos. O Salmo 12:17 declara que o Senhor nos protegerá de todo o mal e velará por nossas vidas. Confio a Ti a nossa segurança, a nossa saúde e as nossas vidas. Pai, oro contra toda enfermidade e doença. Declaro que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Através das feridas de Jesus, a cura foi providenciada. Peço que fortaleça nosso sistema imunológico, restaure o que está fraco e nos proteja de todo o mal. Que a saúde divina flua sobre minha família. Senhor, entrego toda a ameaça desconhecida em Tuas mãos. Coisas que não posso ver, coisas que não posso controlar, coisas que não posso prever, coloco tudo diante de Ti. Provérbios 3:5-6 me diz para confiar em Ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Hoje escolho confiar, escolho me render, escolho ter fé. Pai, declaro que minha família está destinada à bênção, não à destruição. Estamos destinados à vida, não à perda. Estamos destinados a um propósito, não à confusão. Jeremias 20:91 declara que o Senhor tem planos para nós, planos para nos prosperar, não para nos prejudicar, planos para nos dar esperança e um futuro. Apego-me a essa promessa com confiança. Senhor, que a Tua presença habite abundantemente em meu lar, que o Teu Espírito preencha cada espaço, que a adoração flua naturalmente, que a oração flua livremente, que a Tua palavra seja honrada. Declaro que meu lar pertence ao Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, reine e domine em todas as áreas. Senhor, venho diante de Ti com o coração completamente aberto, totalmente rendido e profundamente consciente de que sem o Senhor nada posso fazer. Venho diante de Ti não com a minha própria força ou sabedoria, mas em completa dependência de quem o Senhor é. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Hoje, elevo a minha voz com fé intencional e santa confiança e coloco a minha família sob a Tua divina proteção. Reconheço que só o Senhor é o nosso escudo, o nosso defensor e o nosso protetor. Reconheço que o Senhor não dorme nem cochila e que os Teus olhos estão sempre sobre o meu lar. Pai, eu declaro que minha família não existe fora do Teu cuidado. Cada membro da minha família é conhecido, visto e amado por Ti. Antes que qualquer plano maligno fosse concebido, Tu já havias estabelecido os Teus propósitos. Antes que qualquer plano fosse formado nas trevas, Tu já havias manifestado a Tua luz. Eu Te agradeço porque nada Te surpreende ou ameaça a Tua autoridade. Descanso meu coração na verdade de que Tu és soberano sobre o meu lar. Senhor, eu Te peço agora que estendas a Tua poderosa mão e construas uma cerca de proteção ao redor da minha família. Eu Te peço que nos cerques por todos os lados, acima, abaixo, à nossa frente e atrás de nós. Assim como colocaste um muro de fogo ao redor de Jerusalém, eu Te peço que coloques um muro de fogo espiritual ao redor do meu lar. Que cada fronteira invisível seja marcada pela Tua presença. Que cada ponto de entrada espiritual seja selado pelo Teu poder. Eu declaro que minha família está escondida em Ti e que ninguém pode penetrá-la. Não estamos expostos, não estamos abandonados e não estamos vulneráveis. Estamos sob a Tua sombra, sob a Tua autoridade, sob o Teu cuidado. Senhor, peço que reveles todo o plano maligno formado contra a minha família, todo o plano concebido em segredo, toda estratégia arquitetada para causar dano, confusão, divisão, doença ou perda. Peço que o tragas à luz. A Tua palavra diz em Lucas 8:17 que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Peço que desmantelares toda conspiração antes que ela se concretize. Que todo plano do inimigo desmorone sob o peso da Tua verdade. Pai, declaro que nenhuma voz levantada contra a minha família prevalecerá. Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E Tu condenarás toda língua que nos acusa. Permaneço firme nessa promessa hoje. Rejeito toda maldição, toda acusação sussurrada, toda palavra que proferi com raiva, ciúme ou malícia. Declaro que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer outra voz. Senhor, imploro o sangue de Jesus sobre a minha família. Eu coloco o sangue de Jesus sobre nossas mentes, nossos corpos, nossas emoções e nossos espíritos. Eu coloco o sangue de Jesus sobre nossos relacionamentos, nossas decisões, nossas finanças e nosso futuro. Assim como o sangue nos umbrais das portas em Êxodo fez o destruidor passar, eu declaro que toda força destrutiva deve passar pela minha casa. O sangue de Jesus é a nossa proteção divina. Pai,
Pai, peço que o Senhor designe anjos para minha família. O Salmo 347 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Peço que anjos sejam posicionados em cada porta, cada janela, cada caminho conectado às nossas vidas. Que os anjos nos guardem ao sairmos e ao entrarmos. Que os anjos frustrem toda tentativa de nos prejudicar. Que os anjos lutem por nós no reino invisível. Senhor, eu oro contra todo espírito de medo que tenta invadir meu coração em relação à minha família. Tu não me deste um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Como dizem Timóteo 1:7, recuso-me a viver em ansiedade ou medo. Escolho a fé em vez do medo. Escolho a confiança em vez da preocupação. Coloco todas as minhas preocupações em tuas mãos, sabendo que tu cuidas de mim. Pai, declaro paz sobre o meu lar. Declaro que o nosso lar não é um lugar de caos, confusão ou conflito. João 2:27 declara que a tua paz não é como a paz que tu dás ao mundo. Recebe essa paz agora. Que a paz reine em cada cômodo. Que a paz guarde cada coração. Que a paz silencie cada tempestade. Senhor, peço que protejas a minha família do engano espiritual. Guarda as nossas mentes das mentiras que distorcem a verdade. Guarda os nossos corações das influências que nos afastam de ti. Mateus 24 adverte que o engano aumentará. Mas eu declaro discernimento sobre a minha família. Que possamos reconhecer a verdade claramente. Que possamos andar em sabedoria. Que não sejamos desviados por vozes que não vêm de ti, Pai. Eu me oponho a todo plano de divisão que vise fragmentar minha família. Eu quebro toda tentativa de semear mal-entendidos, ofensas, amargura ou falta de perdão. Ora, a tua palavra diz no Salmo 33, é bom e agradável quando o povo de Deus vive unido. Declaro unidade sobre o meu lar. Declaro amor que cobre uma multidão de pecados. Declaro graça que cura e restaura relacionamentos. Senhor, peço que protejas fisicamente a minha família. Sê o nosso escudo nas ruas, no trabalho, nas escolas e em todos os lugares aonde formos. O Salmo 12:17 declara que nos protegerás de todo o mal e velarás pelas nossas vidas. Confio a ti a nossa segurança. Confio a ti a nossa saúde. Confio as nossas vidas a ti. Pai, oro contra toda enfermidade e doença. Declaro que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Através das feridas de Jesus, a cura foi providenciada. Peço que fortaleças o nosso sistema imunológico, restaures o que está fraco e nos protejas de todo o mal. Que a saúde divina flua sobre a minha família. Senhor, entrego todas as ameaças desconhecidas em tuas mãos. Coisas que não posso ver, coisas que não posso controlar, coisas que não posso prever, coloco tudo diante de ti. Provérbios 3:5-6 me diz para confiar em ti de todo o meu coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Hoje, escolho confiar, escolho me entregar, escolho ter fé. Pai, declaro que minha família está marcada para a bênção, não para a destruição. Estamos marcados para a vida, não para a perda. Estamos marcados para um propósito, não para a confusão. Jeremias 29:11 declara que tu tens planos para nós, planos para nos prosperar, não para nos prejudicar, planos para nos dar esperança e um futuro. Apego-me a essa promessa com confiança. Senhor, que a tua presença habite abundantemente em meu lar. Que o teu Espírito preencha cada espaço, que a adoração flua naturalmente, que a oração flua livremente, que a tua palavra seja honrada. Declaro que meu lar pertence a ti. Tu és bem-vindo aqui, reina em todas as áreas. Pai, mais uma vez, coloco toda a minha família aos teus cuidados. Coloco as conversas da minha família sob a tua proteção. As conversas a portas fechadas, nos momentos de frustração ou durante desentendimentos. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça. Que a verdade seja dita com amor. Que o silêncio seja usado com sabedoria. O Salmo 181:3 nos pede para guardarmos a nossa boca. E eu peço mesmo pela minha família. Pai, eu declaro proteção sobre os laços emocionais da minha família. Que o amor se aprofunde e não se enfraqueça. Que a compreensão cresça e não diminua. Que a paciência aumente e não se esgote. 1 Coríntios 13:7 declara que o amor sempre protege. E eu declaro que o amor é um escudo dentro do meu lar. Senhor, peço que protejas a minha família do orgulho espiritual nos momentos de bênção. Mantém-nos humildes quando as coisas estiverem bem. Mantém-nos gratos quando as orações forem atendidas. Mantém-nos sempre dependentes de ti. Tiago 4:6 me lembra que o Senhor dá graças aos humildes, e eu declaro humildade sobre o meu lar. Pai, coloco em tuas mãos as batalhas invisíveis da minha família, batalhas que não conseguimos articular, lutas que não conseguimos compreender completamente. Confio que tu lutarás contra o que não podemos ver.
Êxodo 2:1 declara que tu lutarás por nós e nós só precisamos ficar quietos. Eu escolho a quietude, eu escolho a confiança. Senhor, eu te agradeço porque a proteção não é algo que eu preciso conquistar diariamente. Ela flui do relacionamento, não do desempenho. Eu te agradeço porque mesmo nos dias em que a fé parece fraca, a tua fidelidade permanece inabalável. 2 Timóteo 2:13 declara que quando somos infiéis, tu permaneces fiel. Eu descanso nessa certeza. Pai, eu declaro que minha família está envolta na tua presença como um manto, que a tua glória seja a nossa defesa, que o teu Espírito seja o nosso companheiro constante, que a tua palavra seja o nosso alicerce inabalável. Eu declaro que nenhum plano maligno prosperará, nenhuma conspiração oculta será revelada e nenhuma escuridão obscurecerá a luz que tu colocaste sobre nós. Senhor, hoje eu tomo a decisão deliberada de crer plenamente em ti. Deposito aos teus pés toda mistura de dúvida, medo, hesitação e indecisão. Recuso-me a trazer incerteza para o lugar onde a fé deve reinar. Escolho confiar em ti de todo o meu coração, como ensina Provérbios 3:5-6, e deixo de me apoiar no meu próprio entendimento. Entrego meu raciocínio, meus prazos, minhas expectativas e minhas decepções passadas e os submeto à autoridade da tua palavra. Declaro que tu guias os meus passos mesmo quando ainda não consigo enxergar o caminho com clareza. Pai, agradeço-te porque a fé não é algo que preciso fabricar. Romanos 12:3 me lembra que já me deste uma medida de fé. Eu a reavivo agora. Eu a vivo. Recuso-me a permitir que ela permaneça adormecida sob o peso das circunstâncias ou da espera prolongada. Declaro que a minha fé está viva, ativa e responde à tua voz. Mesmo quando as minhas emoções oscilam, a minha fé permanece ancorada na verdade. Mesmo quando as evidências parecem demorar a chegar, a minha confiança em ti não vacila. Senhor, declaro com ousadia que as tuas promessas sobre a minha vida são sim e amém. Não as vejo como possibilidades distantes, vejo-as como realidades enraizadas no Espírito. Escolho concordar com o que tu disseste, em vez de concordar com o que tenho experimentado. Declaro que o meu passado não anula a tua promessa, as minhas falhas não me desqualificam e as minhas fraquezas não te intimidam. A tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Hoje, permaneço firme nessa verdade. Pai, agradeço-te porque tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Desde o princípio, tu te revelaste como aquele que fala e age. Gênesis 1:2 mostra-me que, mesmo quando a terra era informe e vazia, o teu Espírito pairava sobre mim, pronto para trazer ordem, beleza e vida através da tua palavra. Da mesma forma, declaro que mesmo que haja áreas da minha vida que pareçam vazias, informes ou inacabadas, o teu Espírito paira sobre elas agora mesmo. O que tu dizes nessas áreas se cumprirá. Senhor, hoje assumo a responsabilidade pela minha confissão. Reconheço que a vida e a morte estão no poder da língua e escolho a vida. Escolho alinhar-me com o céu. Declaro que minha boca não mais contradirá o que tu prometeste. Não falarei de medo quando tu falaste de paz. Não falarei de escassez quando tu falaste de provisão. Não falarei de derrota quando tu declaraste vitória. Coloco minhas palavras sob o senhorio de Cristo e dedico minha boca como instrumento da fé. Pai, declaro que não estou mais à beira das tuas promessas, hesitante em entrar. Hoje, pela fé, cruzo o limiar. Passo da admiração para a posse. Passo da espera para a caminhada. Passo da oração vaga para a declaração ousada. Assim como tu disseste a Josué para ser forte e corajoso, recebo essa mesma força e coragem. Agora declaro que o medo não ditará minhas decisões. A fé me guiará adiante. Senhor, agradeço-te porque tu não enganas teus filhos com promessas que nunca pretendes cumprir. Números 23:19. Me lembra que você não é homem de mentir. O que você disse sobre a minha vida, você é totalmente capaz de fazer. Protege-nos nos momentos de tristeza, para que não fiquemos vulneráveis. Eclesiastes 78 me lembra que o fim das coisas é melhor que o começo. E eu declaro que minha família terminará cada etapa mais forte do que quando começou. Senhor, coloca um manto sobre o sono da minha família. Protege-nos nos momentos em que naturalmente baixamos a guarda. O Salmo 48 declara que posso deitar e dormir em paz, porque só tu me fazes habitar em segurança. Declaro paz e descanso sobre o meu lar. Que nenhum medo invada nossas noites. Que nenhuma ansiedade espiritual perturbe nosso descanso. Que nossos sonhos sejam protegidos e nossas mentes revigoradas. Pai, peço proteção sobre as nossas palavras. Protege nossas bocas de dizer coisas que abram as comportas. Que nossas palavras sejam temperadas com sabedoria e alinhadas com a verdade. Provérbios 6:21 declara que a vida e a morte estão no poder da língua. Peço que ajudes minha família a falar vida, falar fé e falar sabedoria
sabedoria, mesmo em momentos de pressão. Que palavras descuidadas não se tornem brechas para o inimigo. Senhor, peço que protejas minha família de distrações espirituais. Em um mundo cheio de ruído, guarda nossa atenção. Mantém-nos firmes no que realmente importa. Lucas 10:42 me lembra que apenas uma coisa é necessária. Declaro que minha família não será afastada da tua intimidade comigo por causa de ocupações, entretenimento ou prioridades equivocadas. Que nosso foco permaneça alinhado com a tua vontade. Pai, coloco um escudo sobre o chamado e o propósito da minha família. Cada tarefa que confiaste às nossas vidas é preciosa e, portanto, bem direcionada. Declaro que nenhuma interferência demoníaca frustrará o que ordenaste. Filipenses 6 me assegura que tu, que começaste a boa hora, a completarás. Confio que protegerás não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro. Senhor, peço a tua proteção sobre a fé da minha família. Que nenhum momento excepcional enfraqueça a nossa confiança em ti. Que nenhuma pergunta sem resposta corroa a nossa confiança. Hebreus 11:1 declara que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. Declaro que a fé da minha família não vacilará. Mesmo quando não entendermos, continuaremos a crer. Pai, peço que protejas a minha família da amargura e da falta de perdão. Esses venenos silenciosos destroem lentamente se não forem controlados. Hebreus 12:15 adverte que uma raiz de amargura pode perturbar muitos. Declaro que a amargura não criará raízes na minha casa. Escolho o perdão, escolho a graça, escolho a cura. Que os corações permaneçam sensíveis e receptivos ao teu espírito. Senhor, declaro proteção sobre os relacionamentos da minha família. Protege os casamentos, os laços entre pais e filhos, as conexões entre irmãos e todos os laços familiares. Que os mal-entendidos não se transformem em divisão. Que nenhuma cerca se endureça em separação. Colossenses 3:1 declara que o amor une todas as coisas em perfeita unidade. Declaro que o amor reina na minha família. Pai, oro contra todo espírito de confusão. Que a clareza reine em nossas decisões, direção e propósito. No Coríntios 2:33 declara que tu não és o autor da confusão, mas da paz. Declaro clareza e paz sobre o meu lar. Que a confusão se dissipe onde o teu espírito estiver presente. Senhor, peço que protejas a minha família da demora na obediência. Às vezes, o perigo não vem da rebeldia, mas da hesitação. Dá-nos sensibilidade para respondermos prontamente quando tu falas. O Salmo 95:7-8 me lembra de não endurecer o meu coração quando tu falas. Declaro obediência pronta, alegre e completa sobre a minha família. Pai, coloco a minha família sob a tua divina orientação. Alinha os nossos pensamentos com os teus. Alinha os nossos desejos com os teus. Alinha os nossos passos com os teus. Quando o alinhamento é restaurado, a proteção flui naturalmente. Agradeço-te porque tu corriges não para condenar, mas para proteger. Provérbios 13:1 declara que tu disciplinas aqueles a quem amas, e eu humildemente recebo a tua orientação, Senhor. Declaro proteção sobre o legado que a minha família deixará. Que as nossas vidas reflitam a tua fidelidade. Que o nosso testemunho glorifique o teu nome. O Salmo 10:28 declara que os filhos dos teus servos viverão na tua presença e a sua descendência será estabelecida diante de ti. Declaro que o legado da minha família está seguro em ti. Pai, eu te agradeço porque, mesmo quando não consigo orar perfeitamente, o teu Espírito intercede por mim. Romanos 8:26 declara que o Espírito me ajuda na minha fraqueza. Eu te agradeço porque nenhuma oração pela minha família é insuficiente quando oferecida com sinceridade. Tu aperfeiçoas o que eu não consigo expressar completamente. Senhor, eu entrego completamente a ilusão de controle. Eu libero o fardo de tentar antecipar todos os perigos. Escolho a confiança em vez da vigilância. Escolho o descanso em vez da ansiedade. O Salmo 46:10 me chama a aquietar-me e saber que tu és Deus. Hoje eu sou. Pai, declaro que esta oração não voltará vazia. Assim como Isaías 55:1 declara que a tua palavra realizará o que tu desejas e alcançarás o propósito para o qual a enviaste. Confio que cada declaração feita aqui está alinhada com a tua vontade e, portanto, é eficaz. Coloco esta oração em tuas mãos, confiante de que tu velarás pela tua palavra e garantirás o seu cumprimento. Senhor, faço uma declaração final de paz. Recuso-me a reviver o medo. Recuso-me a repetir a ansiedade.
verdade. Recuso-me a imaginar o mal. Escolho a paz. Escolho a confiança. Escolho viver com a certeza de que tu estás protegendo a minha família muito melhor do que eu jamais poderia. Liberto-me de toda preocupação persistente e aceito a tua promessa de paz que excede todo o entendimento. Pai, que a minha vida reflita esta confiança, que os meus pensamentos estejam alinhados com a fé, que as minhas palavras reflitam a confiança em ti, que as minhas ações demonstrem que creio que tu és verdadeiramente o nosso escudo. Quando o medo tentar bater a porta novamente, lembra-me deste momento. Quando a incerteza tentar se insinuar, ancora-me mais uma vez às tuas promessas. Senhor, entrego a minha família em tuas mãos mais uma vez. Espírito, alma e corpo, pertencemos a ti. Nosso presente está amparado, nosso futuro está seguro, nosso legado está protegido. Declaro que minha família caminhará em segurança, viverá em paz e descansará em confiança todos os dias de nossas vidas. Dou-te toda a glória, toda a honra e todo o louvor agora e para sempre. Amém.